Olá, seja muito bem-vindo ao canal Marcos Neres Estudos da Bíblia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus que é fonte de sabedoria, fonte de conhecimento, né? O Senhor fala-nos através das suas sagradas Escrituras. João o Batista, ele declarou certa feita: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João, no capítulo 3, versículo 30. João, ele dá testemunho de Jesus Cristo. Ele, como o profeta, um dos últimos profetas, e o próprio Cristo vai dizer que o maior profeta nascido de mulher, João Batista. As pessoas, reis, autoridades religiosas, iam até o deserto, lá às margens também do Rio Jordão, para ouvir João Batista pregar. Uma mensagem dura, mas verdadeira, porque estava preparando o caminho para a chegada do Messias, do Cristo vivo, Jesus Cristo. E João Batista, mesmo com sua notoriedade, com seu destaque, com a sua unção e autoridade, ele fez questão de destacar Jesus. Ele fez questão de glorificar outro e não glorificar a si. João o Batista, o mergulhador, o batizador, ele estava mais preocupado em glorificar o nome do Senhor Jesus, em glorificar o nome do Senhor Deus, do que aparecer. Ele não estava preocupado em aparecer, ele não estava preocupado em o título que ele tinha, mas de quem ele estava falando, por quem ele estava falando, quem ele estava anunciando, quem ele queria que ficasse conhecido. Isso nos faz refletir bastante, porque Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e o versículo de número 16, Cristo vai dizer: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que eu acho interessante aqui é que Jesus não está dizendo é para que vejam os vossos títulos estampados e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Cristo não está dizendo que o mundo vos veja como pastor, ou diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou apóstolo, ou reverendo, ou isto ou aquilo, e glorifiquem ao vosso Pai. Não, de forma alguma. Os títulos são passageiros. Os títulos, eles são passageiros. Os títulos são só questões hierárquicas da igreja, de um sistema religioso, São hierarquias, são títulos. Mas diante de Deus, ninguém é reconhecido pelos títulos que tem, mas pelas obras ou pelos frutos que produz. Pelos frutos que produz. Há muitos que têm títulos, mas não são. Há muitos que, como o próprio Cristo diz, acha que tem, mas não tem. Acha que tem, mas não são. Há uma diferença muito grande entre ter e ser. Há muitos que querem ter títulos, mas não procuram ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. A vontade de Deus é que sejamos servos, discípulos, aprendizes, eternos aprendizes, preocupados em glorificar e fazer notório o nome do seu mestre. Não o nome do discípulo, mas o nome do mestre. Daquele que foi capaz de deixar a glória, o seu trono de glória, e descer a esse mundo humilhante e passar as maiores vergonhas e vexames por amor de vis pecadores. Quando leio Jó no capítulo 1 e o versículo 1, o livro de Jó
ele vai deixar a história de um homem que não tinha o que muitos têm, mas era aquilo que Deus espera de cada um de nós. Jó no capítulo 1, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. No versículo 8, veja que coisa interessante. No versículo 1, é o escritor, que na tradição disse Moisés, é o que o escritor vai falar de Jó. Agora, no versículo 8, já não é mais o escritor. O escritor viu algo em Jó e falou do caráter de Jó, falou do ser de Jó, e agora vem o próprio Deus dando testemunho de Jó diante de Satanás. Versículo 8 que diz: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo. Ele não diz assim: observasse aí o meu rei, o meu apóstolo, o meu pastor, o meu diácono, o obreiro. Por que eu falo isso? Porque muitos hoje se prendem a esses títulos. É o levita, né? Se é que existe na nova aliança, levita. É profeta, é pastor presidente, é diácono, é evangelista, é isso. Muitos se prendem e arrotam esses títulos, quando na verdade só são árvores sombrosas. Só são árvores que só têm folhas. Mas Deus vai dizer a Satanás: viste o meu servo. Não é aqui alguém dizendo ali é servo de Deus. É Deus dizendo meu servo. Ou seja, esse me serve. E não é porque Jó tinha muito dinheiro, mas é porque Deus via algo em Jó. E olha o que é que Deus via em Jó. Viste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó não tinha, Jó era. Jó não tinha títulos, mas ele era sincero, era reto, era temente a Deus e que se desviava do mal. O mais interessante não é o que você tem, mas quem você é diante de Deus. Deus quer que brilhemos nesse mundo de trevas. No mundo que corre pelas riquezas, pela fama, pelo sucesso. Quem tem mais curtidas, quem tem mais seguidores, quem tem mais membros, quem tem mais isto, quem tem mais aquilo, quem prega mais, quem canta mais, quem grava mais, quem tem mais visualizações. No mundo onde eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou ter aquilo, Deus nos chama para ser seus servos. E ser servo de Deus é ser sincero, reto, que tema a Deus e que se desvia do mal. Não vai adiantar ter milhões de seguidores, milhões de curtidas, não vai adiantar ter muito dinheiro, ser conhecido no mundo inteiro, ter o canal mais famoso do YouTube. Não vai adiantar ter tudo que este mundo. Porque, na verdade, quando eu falo esse tudo, eu lembro de Satanás oferecendo a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jó continuou adorando Deus, mesmo quando Satanás tirou tudo dele. Mas só não tirou aquilo que ele era. Porque, na verdade, o que se tem pode se perder, mas o que se é não deixa de ser. Que Deus te abençoe, que Deus te amadureça na fé, que Deus te traga conhecimento, crescimento, humildade, graça e que possamos
brilhar nesse mundo inverso, nesse mundo que valoriza quem tem, mas despreza quem é. Mas Deus na verdade quer ser glorificado por aqueles que são. Deus abençoe. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu joinha também. E se quiser deixar os comentários, sugestões de vídeo, que Deus abençoe a sua vida. Fica com Cristo.